quero hoje especificamente falar sobre a nossa união com Cristo. Falar sobre a nossa união com Cristo, e eu quero falar sobre as consequências disso, os desdobramentos disso, à luz de Filipenses capítulo 2, vamos ler os versos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11, convido você a ler com a sua Bíblia ou acompanhar aqui na nossa projeção, tá bom? Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. Todos acharam? Amém? Então vamos ler juntos a palavra de Deus, tá bom? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar você a um tempo de oração, a um momento de oração, pedindo que a palavra de Deus possa tocar no nosso coração e que possamos sair daqui renovados, avivados, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite. Já cantamos louvores a Ti, nos alegramos pela Tua presença, com os louvores entoados, com as canções entoadas. E agora, Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito haja poderosamente no nosso coração. Nós não viemos aqui para ouvir voz de homem. Eu não tenho que transmitir para essas pessoas, Senhor, para os meus irmãos, Senhor. Mas Deus, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz e os meus irmãos também anseiam por ouvir a Tua voz. Então que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor seja a voz aqui nessa noite, Pai, tocando no nosso coração, nos motivando, nos despertando, nos exortando, nos levando, Senhor, a uma intimidade maior contigo, Senhor, um comprometimento maior contigo, Senhor. Pai, queremos sair daqui mais parecidos com Jesus. Queremos ser daqui mais amantes da palavra, mais desejosos de termos Cristo vivendo em nós a cada dia. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode pertencer à palavra para mim, por gentileza? Queridos irmãos, vamos já a isso. Falei, nosso tema dessa noite é a nossa união com Cristo. E quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu comecei a me lembrar naturalmente, imediatamente, dos nossos relacionamentos. Como que quando a gente se relaciona muito tempo com alguém, quando a gente está muito perto de alguém, nós acabamos nos parecendo com aquela pessoa, com essas pessoas, e acabamos reproduzindo algumas falas, reproduzindo alguns gestos, algumas atitudes. É muito interessante que às vezes eu estou lá em casa, a Maria Clara chega, a Maria Clara que é muito extrovertida, por que não dizer muito gaiata, e a Maria Clara sempre chega com uma novidade em casa, aí eu vou pesquisar, vou perceber, vou saber, aí eu vejo que apareceu, veio de uma amiguinha que ela gosta, alguma coleguinha que ela anda muito próxima ali. Então, quando a gente, de alguma forma, está muito junto de alguém, naturalmente nós começamos a pegar os trejeitos, a forma de falar, o jeito de agir. E se isso se faz verdade nos nossos relacionamentos, que dirá no casamento. Eu estou casado há quase 10 anos e eu percebo muita crise em mim. E eu sei que existe muito de mim
nela. E dos filhos também, o que falar? É impressionante porque às vezes eu quero brigar com a Júlia, com a Maria Clara, por coisa que elas falaram, que elas fizeram, só que eu travo, sabe por quê? Porque eu estou me vendo nelas. Simplesmente quando eu olho para elas, o que eu percebo é que eu estou ali. E eu acabo nem olhar e me vendo nelas, gera constrangimento, porque eu falo assim, como é que eu vou brigar por algo que sou eu? É brigar com ela, é brigar comigo mesmo. E muitas vezes eu recuo nessa tentativa de brigar, de exortar de alguma forma, porque eu estou me vendo. Então, quando nós convivemos muito com alguém, nós acabamos parecendo com essa pessoa. E aí o que acontece é que quando falamos de Cristo, essa verdade ela é absoluta também. Ela é uma verdade profunda também. Por quê? Irmãos, quando nós andamos com Jesus, necessariamente nós começamos a nos parecer com Ele. Necessariamente nós começamos a falar como Ele falava, começamos a agir como Ele agia. E se isso não acontece conosco, significa que nós não estamos andando muito com Cristo. Porque quando nós andamos com alguém, quando andamos com Jesus, necessariamente nós temos que nos parecer com Ele. E na teologia, existe uma expressão, existe uma expressão que a gente utiliza, né? Uma área de estudo que nós chamamos da união mística com Jesus. E quando, isso significa dizer que quando nós somos aceitos por Cristo, quando nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós entramos numa espécie de união mística com Jesus, e nós passamos a estar com Ele intimamente ligados, passamos a nos identificar com Cristo. E há pelo menos duas identificações com Cristo que são muito claras nas Escrituras Sagradas, que nós encontramos. Primeiro, quando nós somos aceitos por Cristo e somos salvos, nós nos identificamos com Cristo na sua morte. É interessante porque Colossenses capítulo 3, verso 3, que não tem na projeção, o texto vai dizer assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Paulo está dizendo o seguinte: existe um nível de identificação com Cristo que passa pela sua morte. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Agora, o que significa morrer com Cristo? Acredito que Paulo também vai nos ajudar a entender isso em Romanos capítulo 6, versos 1 a 5, onde Paulo vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, presta atenção, nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que Paulo está dizendo: Cristo morreu, Cristo foi sepultado, morreu na cruz e foi sepultado. Nós, uma vez unidos com Cristo, nós participamos dessa morte com Ele. E como que isso se dá? Se dá por meio do batismo. Que batismo? O batismo que é feito aqui quando você aceita Jesus e vem ser batizado? Não! Esse batismo que nós fazemos aqui na igreja, ele é apenas uma representação, ele é apenas uma confirmação de algo que aconteceu no nosso interior, no nosso coração. Então o que Paulo está dizendo é que quando nós somos aceitos, o Espírito Santo nos cela, nós passamos a pertencer a Deus, e nesse momento nós somos unidos a Cristo. E quando nós unimos a Cristo, precisa haver uma novidade de vida. E Paulo vai dizer: vocês não podem continuar vivendo o mesmo estilo de vida do passado. Uma vez que vocês estão unidos com Cristo, vocês precisam estar com Ele, viver para Ele e buscar uma vida de santidade. Então, é aquilo que é a expectativa que existe sobre todo mundo que se converteu, todo mundo que entra nessa igreja: um nível de novidade de vida, algum nível de transformação. Do jeito que a gente diz que se converte, mas que você não vê nenhuma transformação dele ao longo do tempo, alguma coisa
Talvez ele esteja convencido de algumas coisas, mas não experimentou a verdadeira conversão, não passou pelo processo da regeneração, e aí não consegue dar frutos para a glória de Deus, não consegue viver ainda um estilo de vida longe do pecado. Então, essa união com Cristo passa pela sua morte, mas essa união com Cristo passa também pela sua ressurreição. Porque o texto que nós lemos há pouco vai dizer o seguinte, voltando aqui, né? Ele vai dizer que se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança de sua morte, certamente, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo está dizendo, olha, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, mas não apenas na sua morte, no abandono do pecado, que é um aspecto negativo, há um aspecto positivo também, ou seja, nós abandonamos o pecado, mas em nós reside a esperança da ressurreição, porque da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, nós também, unidos com Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele para o estilo de vida aqui, nessa vida de maior qualidade e uma esperança futura da salvação eterna, onde viveremos para sempre com o nosso Senhor. E Paulo também vai confirmar isso em Colossenses capítulo 3, mas no verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Irmãos, um crente regenerado, lavado pelo sangue de Cristo, não pode viver se rastejando na lama do pecado. Não pode viver um estilo de vida apenas mundano, um estilo de vida que não considera as coisas que são de Deus, as coisas que são do alto. Paulo vai dizer em Colossenses 3:1, eleve o pensamento de vocês, pensem nas coisas do alto, vivam para Deus, vivam com Deus, deixem um pouco as coisas desse mundo. E como tem coisa que prende a gente, não é verdade? Como que tem coisa que prende a gente aqui? A necessidade de mostrarmos para os outros que somos alguma coisa nos prende aqui. A necessidade de ter um padrão de vida que a gente não precisa, mas a gente quer ter, nos prende aqui. Quantas coisas são de baixo, são da terra e ficam nos prendendo? Pessoas que não deixam a gente crescer, pessoas que não deixam a gente caminhar. Você quer caminhar com Deus e tem alguém travando você, muitas vezes é um familiar que não deixa você progredir, não deixa você ir para frente, não deixa você romper com limites. O que Deus quer de mim, de você, é que a gente rompa com tudo que nos prende, tudo que nos faz ficarmos aqui presos a esse mundo caído. Deus quer nos libertar disso. Deus quer que a gente pense nas coisas do alto. Não estou dizendo para você que você tem que chutar o balde de tudo hoje. Não estou dizendo isso. Mas você tem que começar a dizer mais sim das coisas de Deus e dizer mais não para aquilo que prende você aqui e não permite que você sirva a Deus com qualidade, com excelência e com interesse. Então, nós somos unidos com Cristo na sua morte, mas também somos unidos a Cristo na sua ressurreição. E quando nós nos unimos a Cristo, é interessante porque Paulo vai dizer que existe alguns atributos em Cristo que necessariamente estarão presentes na nossa vida se nós estivermos com Ele. Por exemplo, Paulo fala de motivação, que nós, quando estamos em Cristo, há uma nova motivação na gente. Ou seja, nós entendemos que a razão maior da vida é Deus. Então nasce uma nova motivação na busca de Deus. Nasce uma nova motivação quando nós vamos fazer o bem para alguém. Tem um detalhe, né? Corremos. Vou contar um segredo aqui que eu acho sensacional, tá? Quando eu faço o bem, lá dentro de mim fica uma vozinha assim: alguém tem que ver o que você fez, cara. Alguém tem que ver que você foi bom com alguém. Alguém tem que ver que você ajudou alguém. Mas só acontece comigo, né? Com vocês não, né? Só comigo que acontece. No fundo, a gente quer plateia. No fundo, a gente quer ser visto. No fundo, a gente age bonitinho porque a gente quer que Deus veja, a gente quer ficar bem com Deus e quer que nós queremos que as pessoas nos vejam fazendo aquilo que é bom, porque a nossa alma necessita de plateia o tempo todo. Mas Paulo vai dizer, vocês precisam ter uma motivação renovada. Quem anda com Cristo tem uma motivação renovada. Olha o que ele diz, deixa eu voltar aqui. É importante a gente voltar para o texto inicial aqui agora, no instante. Quando ele fala assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão
comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria dentro do mesmo modo de pensar. Vou parar por aqui, deixa eu voltar lá para esses pontos, tá bom? Porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, a motivação de vocês, necessariamente, uma vez unidos a Cristo, essa motivação ela é renovada. Mas Paulo vai dizer: não, existe a motivação renovada como o primeiro atributo da nossa união com Cristo, mas também Paulo vai dizer que quando nós estamos unidos a Cristo, necessariamente afeição e uma espécie de compaixão, de interesse pelo outro, desejo de ajudar o outro, precisa estar presente na nossa vida. Irmãos, é impossível, uma vez renovados, uma vez andando com Cristo, unidos a Ele, a gente continuar sendo diferente ao sofrimento do outro. O cristão é alguém que não se faz indiferente ao sofrimento das pessoas. Jesus era incapaz de uma pessoa sofrer e passar distante. Me lembro aqui daquela mulher com fluxo de sangue que Jesus tocou, e me lembro aqui daquela mulher, melhor ainda, daquela mulher que havia perdido seu filho, arrimo de família, o cortejo fúnebre estava passando. Jesus olha de longe aquela mulher, vai até o cortejo fúnebre, manda parar e ressuscita aquele garoto, porque ele sentiu compaixão daquela mulher que dependia do seu filho para viver, porque era uma viúva. O que restaria para ela? Ou ela ser vendida como escrava, se tornar uma prostituta para poder ganhar a vida. E Jesus vai até ela, se compadece dela e ressuscita aquele menino. Me lembro aqui de pessoas que Jesus mudou o seu percurso, mudou o seu trajetório para ir ao encontro delas, para ajudá-las. Irmãos, Jesus tinha profunda afeição e compaixão pelas pessoas. E se nós estamos com Cristo, se nós andamos com Cristo, essa mesma afeição e compaixão precisa estar presente em nós. Mais ainda, Paulo fala da comunhão do Espírito. É óbvio, se eu ando com Jesus, e necessariamente eu tenho comunhão com o Espírito de Deus, ao mesmo tempo é o Espírito de Jesus. Se eu ando com Cristo, eu vou viver com Deus, eu vou acordar com Deus, o Espírito Santo de Deus vai habitar em mim, a minha mente vai ser renovada, o meu coração vai ser renovado, vou pensar nas coisas do alto, como já vimos aqui, simplesmente pelo fato de que quando nós estamos unidos a Cristo, é impossível não andarmos a comunhão do Espírito Santo. É interessante, porque Jesus falou lá em João capítulo 15, quando ele fala da videira, ele fala que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que não estiver nele, ele corta, ele poda, para que venha dar mais fruto ainda. O que me chama a atenção, embora eu tenha um pouco de árvores, eu acho o que me chama a atenção é que a seiva é aquele líquidozinho, digamos assim, na minha ignorância aqui, que vai percorrendo toda a árvore, né? Que vai alimentando os ramos na ponta do galho da árvore. Isso é o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos em comunhão, na comunhão do Espírito, sabe o que acontece? Nós não dependemos do domingo, do culto da igreja para estarmos em comunhão. Nós saímos daqui, mas continuamos conectados uns com os outros, em oração, em pensamento, nos lembrando uns dos outros, ajudando uns aos outros, ligando para o irmão que vem no meu coração, terça-feira, 3 da tarde, quem tem negócio no coração, precisamos de alguém. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo você lembrar de alguém. Porque o Espírito Santo que está assistindo aquela pessoa lá 3 horas da tarde, está assistindo você também. E está nos conectando. E nós vivemos um só Espírito. E a igreja precisa ser viver nessa comunhão, viver nessa interação, viver nessa aproximação do Espírito, a comunhão do Espírito. Avançando um pouco mais, outra coisa que Paulo fala, que é base da comunhão com Cristo, isso é a exortação de amor. Então Paulo fala: se há em vocês motivação renovada, afeição e compaixão, comunhão no Espírito e exortação de amor, ou seja, se Deus nos capacitou, nos deu a capacidade de sermos voz de Deus para pessoas que estão perdidas, para pessoas que estão desorientadas, para pessoas que estão vivendo sem rumo, se isso acontece na nossa vida, é porque o Espírito de Deus está em nós, porque Cristo habita em nós. Então Paulo está dizendo: olha, a motivação, a afeição e a compaixão, a comunhão do Espírito e essa capacidade de exortar em amor as pessoas, isso é básico, é elementar na vida da pessoa que anda com Jesus. Mas Paulo vai dizer: isso tudo é básico, mas existe uma sede, existe algo que é excelência, existe algo maior. Paulo vai dizer: se vocês quiserem completar a minha alegria, não fiquem só no básico. Não fiquem só nesses atributos iniciais, avancem. E Paulo vai trazer uma palavra, vai trazer uma verdade que é fundamental
fundamental na vida do crente. E essa palavra é a humildade. E Paulo vai dizer: se vocês quiserem completar a minha alegria, vivam esses atributos de Cristo na vida de vocês, mas chamem para vocês, vivam isso que eu estou chamando aqui nessa noite de cereja do mundo. A excelência na relação com Cristo, que é a própria humildade. É um estilo de vida humilde, um coração humilde. Olha só o que Paulo vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dando uma lista de coisas que podem ser definições de humildade, ou características da humildade, ou elementos da humildade. E Paulo então está falando o seguinte: olha, essa humildade vai se manifestar na vida de vocês de algumas maneiras. Então olha só como é que Paulo vai trabalhar isso. Paulo vai dizer: primeiro, tem o mesmo modo de pensar. Ser humilde é buscar estar em conexão com o outro, em comunhão com o outro, pensando como o outro. De que forma? Não que nós não devamos ter um senso crítico, não que nós não percamos a capacidade de analisar, de ponderar, de considerar. O que Paulo vai dizer é o seguinte: vocês precisam ter a mesma dogmática cristã, vocês precisam crer na mesma coisa, ter o mesmo conteúdo de fé, que quando nós estamos firmados no mesmo conteúdo de fé, nós somos mais fortes. Uma igreja que tem uma base sólida, uma igreja que tem uma visão sólida, isso é muito importante. Eu comecei aqui, às quintas-feiras, às 2 horas, um curso para líderes da igreja, pessoas que precisam ser líderes, e nós temos visto isso aqui, a importância de nós termos uma visão, a importância de sabermos para onde nós estamos indo, a importância de nós termos uma teologia sólida, a importância de nós estarmos firmados em bases sólidas na palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: tenham a mesma dogmática. Porque imagina uma igreja onde o pastor tem uma teologia, o presbítero pensa de outra forma, o diácono tem uma outra teologia. Isso vira uma confusão na igreja. Precisamos ter a mesma dogmática. Nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja que crê na graça de Deus, nas doutrinas da graça. Nós somos uma igreja fincada na palavra, que não fica inventando moda toda semana, que não fica inventando coisas novas toda semana para atrair pessoas. Nós não abrimos mão da pregação do Evangelho, não abrimos mão do conteúdo bíblico, não abrimos mão da exortação e amor, como a Paulo disse nessa manhã, firmados na palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: tenham a mesma forma de pensar, ou seja, tenham a mesma dogmática cristã. Avançando um pouco mais, Paulo vai dizer: o mesmo amor. E que amor é esse? Que amor é esse? Tem uma canção que diz: que amor é esse? Mais ou menos assim, que se move dentro de mim. Esse amor é o amor sacrificial de Jesus. Que convenhamos, nós amamos até o ponto de não mexer na nossa zona de conforto. Mexer na nossa zona de conforto, se a gente tem que levar alguém para nossa casa, se a gente tem que dar um almoço para alguém, se a gente tem que cuidar de alguém, se a gente tem que, de alguma forma, ajudar um pouco mais, vai ter que mexer com a nossa zona de conforto, o nosso amor acaba. Eu lembro aqui da Dona Maria, ela não está aqui agora, eu tenho ela essa semana aqui, eu estava fora trabalhando, ela passou, ela mora aqui no Xingu, ela está cuidando de ela tem 70 e poucos anos, não sei, Dona Maria, não sei a idade dela, a senhora, e ela está cuidando de uma velhinha que tem 80, 90 anos, né, mais ou menos isso, né, e assim, ela se tornou até um peso, ela não tem saúde, não tem idade para isso, mas ela não consegue deixar essa mulher sozinha, porque uma mulher solitária, não tem filhos, parece que o gato agora mordeu a perna dela, arranhou a perna dela, deu uma infecção, está fedendo a perna da mulher, ela tem problema em casa, tem um filho com alguns problemas em casa. Essa mulher de 70 e poucos anos, todos os dias, ao encontro daquela mulher, 3 vezes por dia, mexe naquela ferida fétida, cuida daquela mulher. O que é isso? Senão um amor. O que é isso? Senão esse amor sacrificial. Irmãos, amar como a gente ama é fácil. Eu te amo, meu irmão, cheirosinho, bonitinho, dá um abraço aqui. Imagina, testar o nosso amor, passar o nosso amor pelo fogo, por assim dizer, amando pessoas que não são tão limpinhas, cheirosinhas e bonitinhas. É fácil amar aquele bonitinho, cheirosinho
Bíblia diz que Jesus amou os pecadores. Morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos sujos. Quando ainda estávamos com corpos sujos na mão. Foi por pessoas assim que Jesus morreu. Que deixou a sua zona de conforto e foi ao encontro dos pecadores. É muito fácil professar uma fé numa zona de conforto. Deus nos chama para sair da zona de conforto e vivermos esse amor sacrificial. Mas ainda, Paulo fala de nós andarmos no só Espírito, que eu já falei para vocês, a seiva que percorre toda a árvore. É esse Espírito que nos une, é esse Espírito que nos faz com que nós estejamos perto uns dos outros. O Espírito que está em você está em mim. Você tem noção disso? Eu fico tentando às vezes imaginar o que é isso, né? Aí eu estou com um processo aqui, tentando uma tecnologia nova que eu baixei um programa aqui, um aplicativo, para mexer no meu computador, né, pelo meu iPad. Estou usando aqui agora em alguns momentos. Aí eu fico pensando, eu consigo ver na minha tela, aqui no meu iPad, o que está acontecendo no meu computador. Está lá, a tela que está lá eu vejo aqui, e eu consigo mexer no meu computador por meio do meu tablet aqui. É um programa legal. Eu fiquei pensando se isso não pode ser uma tipificação daquilo que Cristo faz na gente, né? Porque o mesmo sinal que está aqui está lá. A mesma imagem que está aqui está lá. Eu fico imaginando assim, o mesmo Espírito que está aqui está aí. Então, tem que haver identificação a gente entre nós. Se o Espírito de Deus habita em mim e habita em você, por que nós andamos tão distantes? Por que nós somos tão diferentes? Por que ainda nós insistimos em ter uma tela aqui aparecendo e outra tela aí diferente? Irmãos, em nome de Jesus, precisamos viver essa unidade. Precisamos ter essa troca mais intensa. É interessante que o texto inicial que nós lemos, Paulo fala assim: cada um não viva pelos seus próprios interesses. Eu fico imaginando como é que é viver o interesse do outro. É entrar na vida do outro, vasculhar a vida do outro com curiosidade, verdade. Não. É você sair da zona de conforto e ir na direção do seu irmão. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não. Mas no reino não tem jeito. Enquanto vivemos ensimismados, enquanto vivemos para o nosso umbigo, no máximo para nossos familiares, nós vamos estar distantes dessa identificação com Jesus. Então, viver num só Espírito. E Paulo vai dizer também que uma outra manifestação dessa humildade é uma só atitude. Uma só atitude, que tem a ver com planejamento e estratégia conforme. Eu sei que de manhã que eu tenho tido a experiência de conviver com esses meninos aqui fora, né? E aí o que acontece? Meninos de 11, 12 anos, já ingressaram na vida sexual. Essa semana eu estava aqui com as meninas falando coisas que eu tenho coragem de repetir para vocês aqui. Falando sobre sexo, o que fazem, como fazem, gritando aquilo, para todo mundo ouvir. O que já fizeram na cama com os garotos de 12, 13 anos, é um absurdo. Mas o que fazer? São filhos de famílias desestruturadas. Muitos estudaram aqui, não sei se vocês sabem, mas essa escola é uma das piores escolas de Jacaipau, do Rio de Janeiro. O nível está muito ruim, né? Então assim, está péssimo nível aqui. Briga, eles já colocaram, não sei se eu falei isso aqui no domingo passado, o nome da calçada, já denominaram essa calçada da igreja como sendo a calçada da briga. Eu falei, não aceito isso. Vamos fazer aqui um grande painel dizendo calçada da paz, Jesus é a paz. Não sei como. Não vou fazer uma coisa bizarra, feia, uma coisa bonita, né? Uma coisa estampada legal. Essa é a calçada da paz, nós não aceitamos. E aí, muitas vezes eu chego com esses meninos aqui e eu tento desconstruir algumas coisas. Eu disse aqui de manhã também que teve um garoto que eu acho que foi quem pichou aqui. Porque no dia, na noite que picharam aqui, eu estava aqui com um amigo, eles começaram a ficar aqui quase 2 horas aqui na frente, na porta da escola. E riam, eram para a igreja, riam, brincavam. Essa semana ele apareceu aqui, com o mesmo amigo. Aí eu coloquei, não quer nada, cheguei para ele e falei assim, cara, beleza? Pô, cara, tá vendo aí, quanto trabalho dá para fazer esse negócio aqui, né? Ele, pô, eu estava conversando com um amigo, mas às vezes deu um risinho lá, eu estou percebendo, né? E aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, cara, dá uma força nele. Queria pedir para vocês são mais velhos, né? Vocês são mais velhos, os mais novos sempre respeitam os mais velhos, vocês acabam sendo modelo dos menores. Cara, dá uma força, eu estou dando um maior trabalho para fazer isso aqui, eu sou pastor da igreja, cara, a gente está sem dinheiro aqui, eu estou colocando a mão na massa. Pede para a galera para não zoar aqui a nossa fachada, nosso muro. Não, pastor, fica tranquilo, vamos falar para a galera aí. E eu por dentro, filho da mãe, você que bicho aqui também está dando, né? Eu por dentro. Aí começou a bater papo, daqui a pouco pediu para entrar para lavar os pés. Aí entrou, viu a igreja, lavou os pés lá atrás. Aí voltou. Aí nós de embora, ele falou assim, não, ele foi embora. Beleza, de noite, eu estou aqui já, ali fora ainda, com o pessoal ali fazendo algumas coisas. Aí ele chegou, arrumado,
vim para a escola agora, eu vou estudar agora. Eu falei, pô, que legal, cara, você veio estudar. Pô, cara, uma boa aula para você, Deus te abençoe. Ou seja, a gente vai desconstruindo as coisas com essas pessoas. Né? Se foi ele, não tenho certeza, se foi ele que fez isso, ele me conheceu. Eu bati no papo com ele. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque Paulo vai dizer o seguinte, ó, vocês precisam ter uma única atitude. A igreja precisa saber para onde vai. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma linguagem para o seu bairro. Uma igreja relevante é uma igreja que se conecta com a cultura e com o seu bairro. Eu chego aqui com esses meninos, eu não chego com missão de moral. Eu chego aí, galera, beleza, como é que é? Beleza, como é que tá hoje? Por exemplo, vamos usar uma expressão, eu desço a esse nível. Não me colocando como melhor e eles são pessoas piores. Eu desço ao nível deles, ao linguajar deles. Por quê? Porque é assim que a gente comunica, é assim que a gente conecta. Ei, galera, beleza? Galera, você está no mundo, eu poder morrer de raiva, né? Eu não peço para ninguém sair do grupo. Que não dá. Não pode ser assim. Beleza, galera, vou bater no mundo, beleza? Estou falando com a galera, e bom dia, maneiro, não sei o quê. E eu vou conectando, daqui a pouco tem um monte aqui falando comigo, conversando. Já me respeitam. Então, para a gente ter uma mesma atitude, a gente precisa viver com essa certeza de que nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Essa igreja é uma igreja que se conecta com o bairro, que evangeliza o bairro e não abre mão de estar do lado de fora com as pessoas. Agora, isso não pode ser uma decisão apenas minha. Você precisa se engajar. Você precisa andar pelas ruas da freguesia do Senhor, dá-nos vida, Senhor. Fazer como, acho que foi John Knox, na Escócia, que dizia, Senhor, dá a minha Escócia, senão eu morro. Olha, o sentimento do coração, dá a minha Escócia, senão eu morro. Você fala, Deus, dá a minha freguesia, senão eu morro. Senhor, eu quero vidas. Abençoe, passar numa casa, botar um portão, como quem quer lá, estou cansado. Aí você encosta assim, né? Vou descansar um pouquinho, Senhor. Abençoe essa casa, descompete esses corações, Senhor, transforma essas vezes. Estou descansando, né? Aí você vai lá descansando, orando. Chega no outro portão, como quem quer lá, como o Senhor. Abençoe essa família, Senhor. Faz coluna para você? Não, é o reino acontecendo. É o evangelho prosperando. É a sua consciência de que você foi chamado para pegar esse bairro. Não adianta bater dessa tecla até morrer. Não adianta ficarmos aqui dentro na zona de conforto. O nosso amor tem que ser sacrificial. Temos que ir para fora. Temos que ganhar vidas que são preciosas para Jesus. E uma igreja tem que ter planejamento estratégico. Tem que ter foco, tem que ter objetivo. E essa igreja sabe para onde está indo. Essa igreja tem um objetivo. Nós não ficaremos aqui dentro de quatro paredes, dentro de um lugar confortável, gostoso de estar, mas nós sairemos por essa freguesia alcançando vidas. Para avançar, Paulo vai dizer, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É interessante porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, existe uma ambição egoísta e uma vaidade que muitas vezes toma o nosso ser. E nós precisamos eliminar esse sentimento do nosso coração, da nossa vida. Alguém que está conectado com Cristo não pode fazer coisas por vaidade ou por motivação egoísta. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a comunidade. Nós não vivemos para nós mesmos, nós somos servos de Cristo Jesus e precisamos fazer aquilo que Ele manda que a gente faça. É interessante porque eu acredito que Paulo fala isso, lembrando daquilo que ele disse no primeiro capítulo de Filipenses. Lembrem aqui, como eu já preguei, que Paulo fala de pessoas que pregavam o Evangelho por inveja. Pregavam o verdadeiro Evangelho, não era heresia não. Mas por que eles pregavam? Porque Paulo estava preso e eles pensavam assim, vamos fazer raiva do Paulo? Vamos pregar o mesmo Evangelho que ele prega, porque ele vai ficar pau da vida porque ele está preso e a gente está aqui pregando o Evangelho. Aí Paulo vai dizer o seguinte, não importa. Não importa se foi por ambição egoísta, por vaidade, por sentimentos caídos, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. E aí, é justamente esse texto de Filipenses 1, versos 15 e 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Olha o que Paulo está dizendo. Não importa os motivos pelos quais as pessoas fazem isso. Mas Paulo nos exorta. Nada faça por ambição egoísta. Como aqueles caras que pregavam o Evangelho por essa ambição egoísta, por essa rivalidade. Irmãos, imaginem
Imagina a sua casa sem ambição, egoísta, sem vaidade. Já percebeu que muitas vezes nós agimos, se você for sincero com você vai perceber que muitas das suas críticas não são construtivas dentro da tua casa. Você critica o seu cônjuge, critica os seus filhos, critica os seus pais. Sabe por quê? Porque na verdade, no fundo, o que está acontecendo no seu coração é que você não aguenta ver o outro fazendo aquilo que está fazendo. É interessante isso, sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa crítica, além de não ser construtiva, ela acaba detonando a pessoa que nós estamos criticando. Imagina só, você está na sua casa e você critica uma pessoa. E ali no fundo, o que você tem ali dentro do seu coração é a incapacidade, a incapacidade de ser como aquela pessoa muitas vezes, e a rivalidade que habita dentro do teu coração. Porque muitas das nossas críticas são assim, né? Quando eu critico a minha esposa em casa, no fundo que existe no meu coração é a rivalidade. É porque ela está fazendo alguma coisa e eu sou capaz de sair do lugar. Existe rivalidade entre os casamentos. E muitas das nossas críticas são manifestações de rivalidade. Existe rivalidade entre os irmãos, entre pais e filhos. Mas o que nós precisamos entender é que se nós formos humildes, como Paulo nos chama a sermos humildes, dentro do nosso lar, nós vamos transformar o nosso ambiente de casa num ambiente mais saudável, mais gostoso, por assim dizer. Imagina o seu ambiente de trabalho sem essa rivalidade. Sem pessoas que nos atropelam o tempo todo. Sem aquela concorrência desleal, que faz o outro roubar a venda do seu colega. Eu já vi isso. Entrar numa loja e era a vez de um colega, né, fazer uma venda, e o sujeito sorrateiramente entra na frente do outro e faz aquela venda. Eu já vi isso. Então, Paulo está dizendo, vocês querem viver melhor? Busquem a cereja do bolo. E essa cereja do bolo é a humildade, que se manifesta nessas maneiras que foram citadas por Paulo aqui agora há pouco. Então, irmãos, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo está dizendo, olha, cuidado com esse bichinho do orgulho que muitas vezes fisga no nosso coração. Considere a pessoa que convive com você melhor do que você. Não se importa se ela faz melhor do que você. Nós não temos que viver como concorrente dentro de casa, mas temos que entender que nós estamos caminhando no mesmo sentido. Essa concorrência não pode vir dentro da igreja. Eu tenho meu ministério aqui, o meu ministério é melhor do que o ministério do irmão. Eu dou mais frutos do que o irmão dá. Isso não pode haver entre nós. Não podemos caminhar com essa missão ou com essa vaidade, ambição egoísta ou com vaidade. Paulo vai dizer, sejam imitadores de Cristo. Olha só o que ele fala. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da morte de cruz. Então, quando eu estava lendo esse texto, imediatamente a minha mente foi remetida a João capítulo 13, se não me falha a memória, na cerimônia do lava-pés. Porque os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam da ceia do Senhor. João não traz o episódio da ceia, João fala da cerimônia do lava-pés, diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E em João capítulo 13, tem a cena em que Jesus, ele fala assim, o texto fala assim, sabendo que o evangelista dizendo, Jesus, sabendo quem ele era, sabendo que ele tinha vindo do Pai, e que para o Pai voltaria, ele se jogou sobre a sua capa, do seu manto, tomou uma toalha, pegou água, colocou numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, isso é muito significativo, sabe por quê? Simplesmente pelo fato de que nada, nenhuma humilhação pode roubar a sua dignidade diante de Deus. Jesus sabia quem ele era o Filho de Deus. Ele sabia de onde ele tinha vindo do Pai. E ele sabia para onde ele ia, ele voltaria para o Pai e assumiria o posto de governante do universo. Aquela humilhação presente, aquela aparente humilhação naquele momento, não tinha o poder de roubar a dignidade de Jesus. Sabe o que isso significa? Que as humilhações que você sofre na sua vida,
pessoas que te maltratam, pessoas que te humilham, essas humilhações não têm o poder de roubar a tua identidade. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, você está em união com Cristo. Não importa o que façam, não importa o que digam, não importam as críticas que são lançadas sobre você, nada pode roubar a sua dignidade. E atos de humilhação diante dos homens, em última análise, são atos de humilhação diante de Deus. Nós estamos humilhados diante de Deus e não diante de pessoas. Olha só o que Pedro, melhor, antes disso, meu texto que nós já lemos, por conta do que Paulo está falando dessa humilhação, falando de Cristo, depois de ele ser humilhado, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, da terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção, olha o que o texto está dizendo. Sejam como Cristo, ele se esvaziou, ele se humilhou, assumiu a forma humana, mas não tem problema não, porque essa humilhação, vale a pena você entender isso. A humilhação de Cristo não começa na cruz, a humilhação de Cristo começa com a encarnação. Imagina, o Rei da Glória, o Senhor, habitando um corpo humano limitado. Imagina você, com a sua inteligência, com o seu estudo, com a sua capacidade, com a sua força motora, você no corpo de uma lesma. Imagina só, você com a sua inteligência no corpo de uma lesma, não poder se mexer com as suas capacidades, não poder raciocinar, não poder colocar o seu pensamento em paz. Imagina, muito mal comparando, imagina o Filho de Deus, o Rei da Glória, no corpo humano. A humilhação de Cristo começa com a sua encarnação e vai ter o seu auge na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, mas Paulo vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Uma pergunta para a gente responder essa noite: onde Cristo está? Onde Cristo está, irmão? Assentado num alto trono, governando sobre todo o universo. Aquele que se humilhou de inúmeras maneiras, lavou os pés dos discípulos e foi cuspido, humilhado, maltratado na cruz, hoje está assentado num alto trono, reinando sobre a nossa vida e reinando sobre todas as coisas. Eu me lembro também de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, quando Pedro vai dizer: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Toda humilhação no presente momento, embora dolorida, redunda em glorificação na vida dos filhos de Deus. Você pode ser humilhado por hora, mas Deus no tempo dele te exalta. No tempo dele, Deus te honra. E aí, queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que nesse processo de união com Cristo, é muito importante que, para que nós possamos viver esses atributos do mundo exterior, é necessário que a gente lance um olhar para dentro primeiro. E preparando essa mensagem, eu lembrei de Graciliano Ramos, quando ele traz as histórias de Alexandre. E eu fui relembrar essa história na internet essa semana, porque nessa história do Alexandre, que era um boiadeiro, mentiroso, né, que gostava de inventar, contar os causos, né, o Graciliano Ramos, contando a história, diz que esse Alexandre, ele certa vez estava com um grupo de amigos e ele foi, se não me falha a memória, começou a contar alguns causos, né, algumas histórias. E ele começou a contar a seguinte história: bom, teve um tempo lá em casa, nessa fazenda, meu pai tinha uma égua muito cara, muito bonita, e essa égua se perdeu, se embrenhou pela mata. E eu fui atrás dela. Eu me embrenhei pela mata atrás dessa égua da minha família. Só que lá pelas tantas era tarde, eu caí no sono, estava começando a cair no sono no meio da mata. E aí o que aconteceu foi que lá pelas tantas, pela madrugada, eu acordei assustado e vi dois vultos. Eu olhei para o vulto maior, diz o Alexandre, eu olhei para o vulto maior, eu corri na direção dele e me bolei com ele, com aquele vulto. E quando eu me bolei com aquele vulto, comecei a tentar domar, eu pensei que fosse a égua da minha família. Só que amanheceu, e eu percebi que aquele vulto não era a égua, mas era um tigre, uma onça muito brava. E eu fui, domei aquela égua e cheguei na minha casa, da minha família, tomando aquela onça. É interessante porque quando o Alexandre chega, ele contando a história ainda, ele chegou para a sua família e as pessoas perguntaram: mas Alexandre, o que é isso? Aí ele pensou que fosse por conta da onça que ele havia tomado. Que é isso no seu rosto? Porque os familiares perceberam que ele estava sem o olho esquerdo. Ele só estava com o olho direito.
E ele percebeu também que depois que os familiares o alertaram, que ele estava vendo tudo pela metade. Ele via a casa pela metade, ele via o seu pai pela metade, ele via a sua mãe pela metade. Aí ele foi até o espelho e percebeu de fato que ele estava sem o olho esquerdo. Desesperado, ele voltou para a mata, se empenhou na mata, buscou o seu olho. De repente ele tropeça em alguma coisa. Quando ele olha para o chão, o seu olho estava espetado num graveto. Ele vai, cheio de terra, ele pega o olho dele, ele limpa aquela terra no olho e bota o olho no lugar. Só que quando ele bota o olho esquerdo no lugar, ele começa a ver o seu cérebro, ele começa a ver, ele baixou um pouco mais, viu o seu coração, viu o seu intestino, e ele percebeu que havia colocado o olho errado, o olho foi virado para dentro. Aí o que aconteceu? Ele pegou o dedo, virou o olho ao contrário, o olho esquerdo ao contrário, e botou o olho no lugar certo. Só que quando o olho vai para o lugar certo, ele percebeu que agora o olho dele tinha ficado um pouco torto, mas o olho torto enxergava melhor do que o olho direito. O olho esquerdo estava enxergando melhor do que o olho direito. Ele pensou assim: bom, time que está jogando não se perde, né? Eu deixo o olho como está, porque agora eu estou enxergando melhor do que antes. E qual é a palavra da história? Alexandre, depois que ele lançou o olhar para dentro e ele botou o olho no lugar, ele começou a perceber o mundo exterior de uma forma melhor. Ele começou a enxergar melhor com o olho esquerdo. Sabe o que significa trazer melhor nessa realidade? A gente só vai conseguir viver os atributos de Cristo na nossa vida. A gente só vai conseguir viver melhor com as pessoas que nos cercam. A gente só vai conseguir viver com mais humildade a partir do momento que a gente lançar o olhar para dentro. A partir do momento que a gente começar a se perceber. A partir do momento que a gente começar a perceber as nossas motivações, o nosso comportamento, nossas atitudes, nossa forma de falar. Queridos, eu às vezes em casa falo de uma forma agressiva. Eu já percebi que meus filhos falam de uma forma agressiva. Isso mata. Tem que mudar. Cansado, né? Sou agressivo com minha esposa, sou agressivo com as minhas filhas, sou agressivo às vezes com as pessoas da igreja. Cansaço às vezes vai descobrir que não pode. Agora, como é que eu vou perceber isso se o olho não virar para dentro? Está entendendo? Está percebendo a importância? A gente julga demais o outro, mas a gente esquece de olhar para dentro. Quem a gente é, nossas reais motivações, nossos comportamentos, nossa forma de falar, nossa forma de agir. Hoje, se a gente quiser viver uma vida de excelência, unidos com Cristo como já somos, mas desfrutando dos benefícios dessa união com Cristo, o primeiro passo é virar o olho para dentro. Olhar o que existe dentro da gente. Porque é fácil, lembrei daquele plástico bizarro que diz, né? É fácil criticar, difícil é ser eu. Ou como eu, sei lá, né? É fácil criticar. Então é o seguinte, olha para dentro. É fácil criticar o outro. É fácil julgar o outro. E nós fazemos isso muito bem. Julgamos muito bem, criticamos muito bem. Mas vamos começar a lançar um olhar para dentro. Porque Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Muitas bênçãos espirituais Deus quer derramar. Deus quer nos usar. Deus quer que nós aproveitemos ao máximo essa união com Cristo. Mas sem olhar para dentro como primeiro passo. Não vai acontecer. Então, nessa noite, que você possa ter a certeza e a convicção de que Deus quer que você viva uma vida de mais excelência. Que você viva os atributos de Cristo, que você, uma vez que você está unido com Ele, mas Deus também deseja que você, essa cereja do bolo que Paulo fala, que é uma vida de mais humildade na presença de Deus, porque você vai ver que se você viver com mais humildade, a sua vida vai ser melhor, os seus relacionamentos vão ganhar com isso, e as pessoas vão te respeitar mais. As pessoas não te respeitarão a partir de uma posição dura sua, da imposição de autoridade. As pessoas respeitarão você se você for uma pessoa mais humilde. Reconhecer mais os seus erros, for mais solícito, ajudar mais as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas vão te respeitar mais. Tem gente que quer ganhar o respeito, quer exercer liderança por meio da força, por meio da mão pesada, por meio do braço de ferro. Não rola, não dá. Mas se você for uma pessoa humilde, você vai ver como que as pessoas vão te respeitar mais. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero orar com vocês essa noite.